Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Fica aqui comigo. Que bom, na verdade, que você já está com a gente. E se você tiver que sair correndo por algum motivo no programa, no meio do programa, não se preocupe, você pode acessar o nosso blog a hora que quiser. No programa de hoje a gente continua falando sobre terríveis problemas do nosso século, maus do século, é o título dessa semana. Hoje o assunto é câncer, uma doença extremamente temida, sem cura determinada ainda, mas um assunto que merece a nossa atenção, porque tem tratamento, tem prevenção e tem coisas que você pode se atentar para evitar este problema tão temido. E ainda hoje no programa Vida e Saúde você acompanha a receita. O Felipe vai ensinar pra gente também uma receita que ficou aqui temida também, que é a receita do biscoito campeão. Hoje ele mostra o passo a passo dessa receita para você não errar nunca mais aí na sua casa e fazer sucesso, não só com a criançada, mas os grandões também vão gostar. E ainda o quadro Saúde Espiritual e entrevista aqui no programa Vida e Saúde, que tá só começando. Seja bem-vindo, fica bastante à vontade com a gente. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Vida e Saúde, é só acessar o nosso blog. Lá você também pode deixar a sua opinião, dizer o que você gosta, o que você gostaria de ver diferente aqui no Vida e Saúde. Se tem uma receita que você gostaria de ver o chefe Felipe preparando de maneira bem saudável, é só mandar pra gente também. E outras coisas lá, você vai encontrar dicas de atividade física, conversa com os especialistas e muito mais. E não esquece de compartilhar, tá bom? Coisa boa, a gente precisa espalhar, transmitir por aí. Com um clique você pode fazer isso, ajudar alguém. Neste momento a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Cruxi e o Dr. Marcelo, ambos aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Vida e Saúde. Tudo bem, Dr. Cruxi? Tudo bem, prazer. Bem-vindo, viu? Dr. Marcelo, como é que vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por aceitarem o nosso convite de dividir um pouquinho do tempo de vocês. Eu sei que é precioso, deve ter gente esperando vocês lá no consultório. Dr. Cruz e o Dr. Marcelo atendem aqui na Clínica Adventista Vida Natural. E se você quiser conhecer mais desse espaço, é só acessar vidanatural.org.br. É o lugar onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Câncer, uma doença temida. Realmente, nós temos um dado aqui que diz que ela afeta quase 12 milhões de pessoas a cada ano. E quando é feito o diagnóstico do câncer, parece que o paciente ou aquela pessoa, ela recebe um decreto de morte. É um luto, só o diagnóstico. E aí ela vai enfrentar uma fase, um período muito difícil da vida. A gente não está minimizando aqui o problema, mas é preciso viver uma coisa de cada vez, não é? Sabemos que ele é uma doença temida, mas afinal, o que é o câncer? Quem pode definir para a gente? Bom, o câncer ele é mais conhecido como uma doença degenerativa, fatal, onde as células, né, explicando assim, as células se modificam, né, a mutações genéticas. Os genes funcionam diferentemente do seu comportamento normal e as células não têm uma característica, elas não morrem mais, ou pelo menos elas têm uma sobrevida bem mais longa do que as outras. Normalmente as nossas células têm vida limitada, né? As células do sangue duram 3 meses, da pele 15 dias e assim por diante, vão renovando. Então elas têm que ser eliminadas, né? Muitas delas se autodestroem. E no câncer não, elas de repente, não quero morrer, eu quero continuar vivendo. E se multiplicam, né? E o pior não é só se multiplicar, mas sim começar a invadir outros lugares, né? Perturbando naturalmente as funções de todo o organismo. Então é um processo que aparentemente começa nos seus genes, entendendo? Os genes que sofrem mutações, que sofrem transformações, e que começam então a fazer com que as células se multipliquem indefinidamente e sem respeitar a ordem geral do organismo. Seria assim, células rebeldes, tá? Nós não queremos nos submeter à direção central do organismo e nós queremos a nossa independência e então agem conforme a sua própria vontade, né? Assim, em termos gerais é isso. Doutor Marcelo, quais seriam as principais causas do desenvolvimento do câncer? Tem um fator de risco?
Bom, primeiro a gente tem que encarar o câncer não como uma doença, mas são várias doenças, né? Porque cada tecido vai produzir o seu câncer. Então, dependendo do tecido, então você vai ter aquele câncer daquele determinado órgão, né? Então, se você falar assim, os cânceres mais comuns, por exemplo, o câncer de pulmão. Se a gente for falar de câncer de pulmão, a causa mais comum do câncer de pulmão é o tabagismo. Então, isso é algo bastante... Se você retira o tabagismo, então o câncer de pulmão não deixa de ser um dos cânceres mais prevalentes, né? Se você vai falar do câncer do colo uterino, então a causa mais comum é a infecção pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Então hoje existe a vacina, etc. Exatamente para a prevenção do câncer do colo uterino, que são os cânceres muito prevalentes aqui no Brasil. Quer dizer, acontecem muitos casos aqui no Brasil, exatamente câncer de pulmão, câncer do colo uterino. Câncer de mama. Câncer de mama tem estudos mostrando que realmente existe uma relação forte com o estilo de vida. Claro que tem a questão hereditária, que é muito importante, a determinação genética, mas nem todos é por questão exatamente hereditária, mas também vem a questão aí de estilo de vida. Então, a gordura de origem animal, carne, né? E também existe alguma associação, pode existir alguma associação com alguns vírus também no câncer de mama. Câncer do intestino, estou falando aqui dos casos mais comuns. Vamos lá. Né? E câncer do intestino, a gente tem a ver muito com a dieta, né? Então, a alimentação pobre em fibras, uma alimentação rica em alimentos industrializados, que existe a exposição daquela mucosa, daquele tecido do intestino a determinados químicos, e isso agride a mucosa e agride as células, e isso pode também trazer problemas. O câncer mais comum que existe é o de pele, né? Existem dois tipos de câncer, de pele basicamente, assim, que são os mais comuns, e que são causados por uma exposição exagerada à luz solar, né? E aí a gente frisa bastante que é exagerada, porque as pessoas agora desenvolveram assim uma espécie de medo, aversão. né? Uma aversão ao sol, que é tão importante para a nossa saúde, mas não precisa temer o sol. Determinados tipos de pele, por exemplo, pessoas de pele mais escura normalmente não vão ter esse problema do câncer de pele, e ele é um câncer que é muito fácil de ser tratado, alguns até histologicamente, né? Quer dizer, se você vai para o microscópio é um câncer, mas o comportamento da lesão não é de câncer, né? Porque não dá metástase, normalmente não dá metástase, normalmente não tem poder de invasão. Mas é preciso tratamento Mas é também. preciso tratar o câncer de pele. A alimentação, como eu citei, fator genético, a alimentação é bastante importante. Se a gente imaginar que 30% dos cânceres, em geral, esses que eu citei, que são os mais comuns, tirando aí o de pele, estão relacionados com a fator dieta, 30%, imagine o que seria você diminuir em 30% a incidência de câncer quando você muda. Quantas vidas poderiam ser salvas com uma coisa tão simples que é uma mudança na alimentação? Então, é simples, mas é difícil você convencer as pessoas de que elas precisam mudar a sua alimentação. Dr. Cruz, será que dá para a gente apontar um maior desencadeante ou alguma coisa que seja realmente de maior destaque no risco de câncer? Bom, as estatísticas mostram mais ou menos assim até um certo equilíbrio entre alimentação, né, uma proporção de 100%, né, 30% ela está relacionado com fatores alimentares, né? Como o pessoal sabe, todo mundo já ouviu que a alimentação cárnea, né, que hoje já foi colocada assim a público de uma maneira geral, né, principalmente carne processada e outras situações alimentares, né, corresponde a 30%, né, 30% da incidência, né, dessas doenças. Então não é uma doença. Quer dizer, quando a gente fala em doença, a gente pensa que é uma coisa assim misteriosa. Não, doença não. É a maneira como o corpo reage diante da nossa maneira de viver. Então isso é que é a chamada doença. A doença mesmo é os nossos hábitos, se a gente for olhar por esse ângulo, né? Então, alimentação, 30% se atribui ao cigarro. Nossa, tá então de igual para igual. Cigarro e alimentação, 30 e 30. 30% mais ou menos, né? São essas, né? 15% se considera fatores hereditários, né? E aí depois os restantes 25%, né, eles são causados por tóxicos, drogas, poluição, radiação.
A lista segue. Enfim, então uns 10 fatores aí, mas assim, cada um contribui. Álcool, por exemplo, o álcool também é um fator de... Então, são fatias menores, né, que fazem o total. Mas quando você olha assim, você vê que fora os 15% que estão no campo da herança, o resto não tem nenhuma, vamos dizer assim, não precisaria existir, dá para evitar. Então é uma doença prevenível, ela é mais difícil de tratar, né? Isso nós sabemos que é uma das mais complicadas, né? Agora, a despeito de todos esses fatores de risco, esses fatores desencadeantes, pode acontecer de uma pessoa saudável, uma pessoa que observa as regras de saúde, que se cuide, ela pode desenvolver câncer porque a gente está num mundo completamente doido, né, com relação ao estilo de vida. A gente tem uma herança também muito... Isso, quando a gente fica fazendo uma palestra dessas, assim, na clínica ou em outro lugar, fatalmente vem esse tipo de... Mas, doutor, o meu avô, ele foi vegetariano a vida inteira, ele fez exercício, etc., e morreu desse negócio, né? Como querendo dizer, olha aí, não é bem isso. Pode porque você tem fatores para trás, tá entendendo? Mas é muito menor o risco. Mas, como eu disse, fator herança está uns 15%, tá entendendo? No máximo. Ele pode ter tido problemas com os pais. E também tem essa, muitas pessoas são vistas como vegetarianas e bons cuidadores da saúde, mas quando é que eles começaram? Faz 5 anos que eles estão fazendo, mas já viveram 60. Claro que não vai haver uma reversão de todas as consequências dos maus hábitos. Tem que levar tudo isso em consideração. E levar em consideração o que o Dr. Marcelo falou aqui também, né? Se você tem um fator de risco que está sob seu controle, que no caso da alimentação, o fumo também, e você conseguir reduzir as chances de você ter câncer em 30%, poxa, por que não controlar então esse fator, né? Vou esperar e quando der o problema eu vou correr atrás. Não. Tem 30% de chance a menos que está sob o seu controle, resolve esse problema e felicidade. A questão emocional também é muito importante. Pessoas que às vezes seguem o estilo de vida, mas são mais deprimidas, não sorriem muito ou enfrentam problemas muito graves, dos quais não dão conta, também pode, por um longo período, contribuir para esse descontrole. A gente sabe que a doença ela tem uma certa... vamos dizer assim, ela vai tomando conta do nosso organismo através de uma certa queda na capacidade de resistência do organismo contra esse tipo de problema celular, tá certo? Agora, nós sabemos que o sistema imunológico está diretamente conectado ao sistema nervoso. Se você está em depressão, se você está isso e aquilo... Estressado, nervoso... As suas células... imunológicas, elas também entram em depressão e em estresse, está entendendo? Porque é uma sistema ligação, integral. Entende? Não tem jeito. Então, é claro, você pode ser um vegetariano fazendo exercício, mas você é super estressado, você tem um sério fator de risco. E você não pode simplesmente achar que por ter feito tudo o que é correto num setor, porque hoje já se vê, as pessoas que fumam, por exemplo, que não são estressadas, têm um índice quase 30 vezes menor, os que são calmos, né? É difícil um fumante também ser calmo, né? Mas tudo bem. Mas as estatísticas têm mostrado isso, que é enorme a diferença, tá entendendo? É 0,81% de um estudo que eu vi para uma pessoa fumante que não vive estresse. E 15%, né, dos que vivem estressados. Então, aumentem muito. Ele pode talvez não ser o fator determinante, mas ele vai somar com alguma outra situação que ele tem. Doutor Marcelo, recentemente a OMS publicou aí nas redes sociais, nos veículos de comunicação, que os embutidos, as carnes como salsicha, linguiça, realmente são fatores de risco para câncer. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, a gente já tinha uma suspeita muito forte, né, de que realmente o uso desses produtos eles poderiam causar o câncer. Exatamente porque para a conservação desses produtos, para a melhor apresentação desses produtos, você acaba usando alguns químicos, né? As nitrosaminas, por exemplo, é uma dessas substâncias que são usadas para dar a cor vermelha, para ele ficar mais apresentável. Então, esse tipo de produto, ele realmente já era reconhecido como um produto cancerígeno. E agora a OMS reconhece que esses produtos, de fato, eles causam câncer, né?
Isso é um passo importante para que as pessoas possam se conscientizar da mudança que precisam fazer, exatamente para evitar, especialmente desestimular o consumo desse tipo de produto. E a gente vê crianças já, né, normalmente os pais têm aquele cuidado de oferecer apenas aquilo que é natural, e hoje a gente observa muitos pais que na realidade não têm esse cuidado com seus filhos, então dão refrigerante, dão produtos industrializados, corantes, embutidos. químicos. Isso. E imagine como que vai ser essa geração no futuro. Então, é um alerta para todos nós pais, né, para toda a sociedade, de que a gente precisa, né, imediatamente tratar esse problema, né, optar por aquilo que é mais saudável. O programa aqui é uma oportunidade de aprender muitas receitas saudáveis. Não é necessário a gente usar esse tipo de alimento de forma nenhuma. A gente tem opções melhores. E por que ter que passar por uma doença assim tão grave e tão difícil o tratamento, né, se nós podemos evitar? Foram analisados muitos trabalhos para que a OMS liberasse essa informação, doutor. Isso significa já Então, esse é um dado curioso, né? No mínimo curioso. Eles analisaram 800 trabalhos, né? Então, 800 trabalhos, porque o trabalho por si só, está entendendo, já define as coisas, está entendendo? Se você tem um trabalho onde você prova uma coisa, um outro trabalho prova a mesma coisa, você não precisa esperar 800, está entendendo? Né? Mas, infelizmente, as coisas têm uma certa dinâmica própria. E com interesses que a gente não pode negar e não pode ignorar. E é lógico, né? Essas notícias, elas não são prazerosas, está entendendo? Para certos segmentos da indústria e assim por diante, né? Então, assim que sai uma notícia dessa, já sai uma outra dizendo que não é bem assim. Então, a população fica sempre meio assim numa certa... Aqueles que continuam comendo carne, eles preferem seguir as notícias que dizem que não tem problema, tá entendendo? Porque todo mundo gosta de ouvir coisas boas de seus maus hábitos, né? Isso é óbvio, né? Mas 800 trabalhos, isso não começou hoje, isso já vem de muito tempo. Somente hoje eles se pronunciaram. Tudo bem, ainda bem que o fizeram, tá certo? Mas quantas pessoas tiveram que padecer dessas doenças porque essas informações agora estão começando a aparecer, mas elas já existiam, não é de hoje, tá entendendo? Isso já é bem antigo e a gente já viu isso no nosso dia a dia aqui, né? A diferença entre uma pessoa que vive assim e uma pessoa que vive daquela outra forma, né? Queria fazer uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o câncer e também as formas de tratamento disponíveis hoje. Não saia daí, já já. Muito bem, estamos de volta. O assunto no plantão de hoje, aqui no Vida e Saúde, é o câncer, uma das doenças mais temidas por todos nós, seres humanos. Falamos sobre fatores de risco, falamos sobre como podemos diminuir esses fatores de riscos e a gente falou naquela parte de tratamentos disponíveis, né? A gente ouve muito falar de quimioterapia e radioterapia, além das cirurgias como tratamentos talvez quase que únicos para o câncer. Existe alguma coisa a mais, gente? Bom, esses são os tratamentos oficiais, né? Não que eles sejam assim a melhor coisa que existe, mas são os oficiais, né? É lógico que eles têm seu lugar, né? Nós não vamos aqui colocar muita... Agora, tem alguns que são melhores, outros que não, por exemplo. E cada caso é um caso, né, doutor? Nem todo tipo de câncer vai precisar de quimio, de rádio, de cirurgia? A cirurgia, a radioterapia, eu estou dando um pouco a minha opinião pessoal, talvez sejam os mais indicados, né? A quimioterapia é a mais questionada, tá entendendo? Saiu um artigo recentemente mostrando qual é realmente a vantagem de se fazer uso de quimioterapia, quando se usa a quimioterapia para resolver algum tipo. E eles chegaram à conclusão que não passa de 2,6% no geral, né, de aumento de chance de viver chegar até os 5 anos depois de diagnosticado
Então, Nossa, o índice é baixíssimo. muito baixo. E essa estatística não foram feitas por antagonistas ao sistema, foram para os próprios oncologistas que avaliaram a situação e chegaram à conclusão que teríamos que pesquisar melhor e ver se tem alguma outra opção. Isso é aí fora. Agora, nós entendemos o seguinte, da mesma forma como já falamos em todas as outras doenças né, não transmissíveis, né, o câncer também está no mesmo nível do diabetes, da obesidade e de outras doenças dessa natureza, porque são grandemente do estilo de vida. Então, para nós é assim, se você tem um problema desse e tem que fazer uma cirurgia ou radioterapia, ou que seja quimioterapia, você faça. Mas se você não mudar os seus hábitos, está entendendo? O seu organismo não vai estar em melhores condições para enfrentar a vida daí para frente. Porque uma cirurgia, ela retira um problema, mas ela não muda a estrutura do organismo. E isso é possível através, agora sim, de novo, mudança do estilo de vida, não comer aquilo, não fumar, não beber. Começar a praticar outras coisas. É quase como eu diria assim, agora você tem uma chance de começar tudo de novo. E existem estatísticas mostrando que essas atuações, elas têm uma influência muito marcante, pode prolongar em anos, está entendendo, a sobrevida das pessoas. Naturalmente, não é universal isso, e o curioso é que há um trabalho aqui em São Paulo mesmo que mostra o seguinte, das pessoas que são levadas a fazer esse tipo de tratamento, apenas 10% realmente o fazem. E esses têm tido bons resultados, ao passo que os outros eles ficam dentro das estatísticas normais. Convencionais. O câncer Pois não, doutor? é uma doença que, infelizmente, a gente não tem como detectá-lo precocemente, vamos dizer assim, no sentido de que detectar aquelas alterações que estão acontecendo dentro da célula, porque nosso corpo é muito bem desenhado para que a gente não tenha câncer. Então, para que a célula se transforme numa célula cancerígena, ele tem que vencer várias etapas. Então, aquela célula, aquele DNA da célula tem que sofrer uma mutação. A célula tem que, e não é qualquer mutação, é uma mutação específica para que impeça que aquela célula venha a morrer, que é a apoptose que a gente chama, né? Então, além disso, tem que aumentar a capacidade dela de multiplicação, tem que dar a ela e permitir ela que ela invada os tecidos. Quer dizer, eu tenho que dar condições para que ela realmente se desenvolva. Então, isso são etapas que estão vencidas, etapa por etapa, mas só que nós não conseguimos diagnosticar isso acontecendo, porque isso acontece com um número muito pequeno de células e você não tem um tumor ainda. Quando você tem um tumor formado, então agora você já tem todas as etapas vencidas, tudo que poderia ser revertido, né, já foi passado e agora você não tem mais como voltar atrás, né, nesse processo. Então, o que você tem que fazer? Extirpar, quer dizer, retirar, tirar aquela lesão para tratar. Agora, os tumores normalmente são assim. Agora, tem um tumor que tem um comportamento assim mais interessante, que é o tumor da próstata, né? Mais interessante no que se refere à resposta à mudança de hábitos, né? Então, hoje a ciência tem aberto os olhos para enxergar isso. Quer dizer, tem alguns trabalhos mostrando que quando você muda os hábitos de vida do paciente que tem o câncer de próstata, ele melhora a evolução dele. Quer dizer, mesmo que ele faça radioterapia, cirurgia, se ele muda seus hábitos, a evolução dele é melhor. Olha só. E se ele tem um tumor inicial, às vezes, mudando seus hábitos, aquilo lá não progride. Então, isso cria uma esperança para a gente em usar os simples remédios naturais, como a gente fala, né, para tratar também o câncer, né? Porque no caso do câncer de próstata especificamente, a gente pode mudar a dieta e aí, principalmente, a gente está falando aqui de tirar leite e derivados de leite, alimentos ricos em cálcio, né? E isso não vai ser um grande problema para o homem, né? E também alimentos cárneos. Então, aí mais uma vez a dieta vegetariana, e nesse caso uma vegetariana estrita, tem um valor muito importante no tratamento dos tumores de próstata. Só citando um exemplo, né? Eu tenho um paciente que fez por opção não querer fazer cirurgia, citando esse caso de próstata, né? Ele não quis fazer, o médico queria fazer, eu não quero fazer e tal, ele decidiu fazer um tratamento chamado, né, alternativo ou complementar, como hoje eles preferem chamar.
e ele decidiu ficar só na alimentação. Ele fez a alimentação assim, 70% da que ele come é cru, frutas, verduras, etc. E os outros 30% é alimentação mais cozida e tal, né? E ele determinou isso, né? Agora, ele assumiu isso, tá entendendo? O que a gente percebe é o seguinte, quando o câncer é diagnosticado, a pessoa entra lá para baixo. E é exatamente isso que lhe faz mais mal ainda, porque se ele já está com o sistema meio abalado, agora então ele fica super abalado, né? E as pessoas que enfrentam uma doença dessa com, não, eu vou fazer, eu tenho fé, né? Eu creio em alguma coisa, creio em Deus e tem uma estrutura, eles se saem melhores daqui, e ainda associando a uma mudança de alimentação, de hábitos de vida, eles têm chance de viverem bem mais do que a média. Tá certo que o tumor de próstata é um tumor, vamos dizer, indolente, é o nome, né? 40% dos idosos morrem com o câncer, mas não por causa do câncer. Estava lá, não descobriram e também não fez nenhuma diferença, né? Mas 20 anos já é um bom índice, tá entendendo? Que nos anima a seguir em frente. Eu gostei muito do termo que o senhor usou, tratamento complementar, porque às vezes a pessoa vai optar por fazer a quimioterapia ou a radioterapia ou seguir a conduta convencional de tratamento, não significa que ela não pode fazer a parte dela, como a gente falou aqui nos outros casos, né? Melhorando a alimentação, mudando os hábitos, diminuindo o estresse, o trabalho e fazendo a terapia complementar, que eu acho que vai ser muito válida. Ela vai ter uma resposta talvez melhor e mais positiva. Ela está fazendo a parte dela também. Outra coisa também que eu queria colocar é que quando você tem o diagnóstico que existe um tumor, né, eu falei que todas as etapas foram vencidas, etc., mas isso não quer dizer que não exista aí uma grande luta dentro do seu corpo, né? Porque você tem o seu sistema imunológico em qualquer fase do seu caso. Brigando, exatamente. O seu sistema imunológico continua brigando por você. E se ele parasse de brigar, com certeza a evolução seria rápida, né? E rapidamente a pessoa evoluiria para o óbito. Então, não se esqueça, mesmo com o diagnóstico do câncer, seu sistema imunológico continua brigando. Ele só está lá da forma como está, porque seu sistema imunológico está controlando a doença. E o que nós fazemos aqui, quando nós nos deparamos com casos assim difíceis de ser tratado, é investir exatamente nesse exército que nós temos, exatamente no nosso sistema imunológico, porque nós sabemos que é por aí que nós podemos conseguir a vitória. Não existe nada nesse mundo que seja mais eficaz contra a infecção e contra o câncer do que o sistema imunológico. Não existe nenhuma droga, não existe nenhum medicamento. Eu não preciso de estudo para mostrar isso. O sistema imunológico é algo assim, fabuloso que nós temos, e se ele funciona bem, nós conseguimos alcançar bons resultados no tratamento do câncer. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês nessa semana inteira do Vida e Saúde. A gente espera contar novamente. O conhecimento de vocês não é só uma coisa teórica. A gente sabe que vocês encontram casos aqui desafiadores e que têm vencido com os tratamentos, com os remédios naturais. Então, obrigada por dividir um pouquinho do tempo de vocês e da experiência aqui no Vida e Saúde. Ok, nós que agradecemos. A gente vai acompanhar agora Dica Vida e Saúde, depois tem entrevista e logo mais vai ter culinária aqui também. Felipe Biasi vai ensinar pra gente biscoito campeão. Não perca, é já já. Não guarde mágoas. Faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso. Valorize o seu próximo. Ame. Perdoe. Muito bem, agora é hora de entrevista aqui no programa Vida e Saúde. Você que acompanha a gente durante toda essa semana, você aprendeu muita coisa nesses poucos minutos, breve, nosso tempo é breve aqui. Nós estamos aqui com a doutora Silmara Helena, que é psicóloga, e ela nos ajudou assim, a aprofundar um pouquinho a compreensão da resiliência, que é a capacidade de ser transformado, mesmo quando a gente passa por situações adversas, traumáticas, a gente sai dela transformados, ainda um pouco melhores. E a gente também entendeu que o resiliente, ele faz isso à custa da felicidade, ele quer ser feliz.
por isso ele ganha força, por isso ele adquire essas características que a gente mencionou. Se você não acompanha a nossa conversa durante toda essa semana, você pode procurar no nosso blog todas as entrevistas na íntegra. Doutora, a gente tinha parado ontem a nossa conversa exatamente na questão da a felicidade, o gene da felicidade. Todos temos, a gente tem uma porcentagem que é responsável por que é inerente, a gente tem uma outra porcentagem que é de situações que a gente não tem controle, então ser premiado, ganhar na loto, ganhar num concurso, está fora do nosso controle, que coisa boa. E a gente tem o restante, os 40% que são nosso dever, buscar a felicidade, correr atrás da felicidade. É isso mesmo. Então, esses 40% foi comprovado, e isso é científico, né? Tem artigos publicados, né? Saiu, então é estudo científico que foi realizado e foi publicado. Então, assim, os 40% restante é a nossa capacidade de ser resiliente, porque de ir em busca de felicidade, de transformar de uma situação adversa, de sair dela fortalecido, mais feliz, de buscar essa felicidade, de tomar as nossas atitudes perante a vida. Né? Então, as nossas escolhas, as nossas atitudes e a forma como pensamos sobre a vida, sobre as questões. Certo. E por isso que o resiliente pode ser aprendido, né, conquistado, a felicidade também. Nós estamos em busca de felicidade. Isso em todo momento, porque ninguém quer ser infeliz. Ninguém nasceu falar, eu quero ser super infeliz na minha vida, eu quero ser triste o tempo todo. Não. E nós temos o gene da felicidade, não da infelicidade. Certo. Né? Todos nós temos. Olha que interessante. E isso é a nosso favor, isso é ótimo. Agora, você deu um exemplo muito interessante de ontem, que era, você vai a uma rede de supermercados e você de repente é premiado com 100 mil reais para gastar o ano inteiro com compras ali naquele estabelecimento. Aquilo gera uma sensação de muito, muito prazer, de felicidade, de eu sou sortudo, entendeu? Como que a gente lida com essas sensações de premiação, de autocompensação? Por exemplo, quando a gente compra uma bolsa nova, a mulher adora bolsa, né? Ou um sapato novo, gente. Ou quando a gente acha uma promoção, ou quando a gente... Mas aí depois parece que aquela sensação vai embora rápido. Ótimo, olha que interessante. Existem estudos também dentro da psicologia positiva que fala, tem um termo usado que é adaptação hedônica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. É um termo diferente, né? Adaptação hedônica. O que é uma adaptação hedônica? Então, eu vou esclarecer um pouquinho e vou explicar de uma forma mais simples, né? Com um exemplo. E eu me incluo nisso. Então, quando nós vamos comprar alguma coisa, nós compramos um carro novo ou compramos um celular, né? Que hoje sai um celular depois do outro, né? Então, nós compramos bolsas. Você mal acaba de pagar aquele, já saiu novo, saiu faz modelo tempo. novo, exato. E aí, então é isso mesmo. O que acontece? Ao comprar, como você disse, nós passamos por essa sensação, esse prazer que nos dá essa compra, né? Só que é passageiro. Então, esse termo é o que significa adaptação hedônica. Essa sensação, o nosso organismo está preparado para se desfazer dela facilmente, né? É uma adaptação ao prazer tão rápida que facilmente ele é se desfeito. E aí logo dá a vontade novamente de comprar outra coisa. A gente entra num ciclo vicioso. Exatamente. Isso é adaptação hedônica. Então é uma falsa sensação de felicidade, doutora? Falsa sensação de felicidade, porque a gente está sempre em busca, né? Então, isso foi descoberto nesses novos estudos, isso também é científico. Mas existe aí algumas regrinhas que nós podemos fazer na nossa vida que podem anular um pouquinho o tempo, né, dessa atuação da adaptação hedônica no nosso organismo. E são 3 coisas básicas, né, que às vezes é difícil de praticar, de colocar em prática, mas se você começa... Primeiro passo é conhecer, vamos conhecer quais são essas regrinhas. Eu vou te passar. A primeira é a atenção plena. Então, você dará atenção plena às suas atividades, o que você está vivendo naquele momento. As conquistas. O próprio contato, por exemplo, aqui nós estamos neste momento, né? Esse momento é único. E hoje em dia a gente vive uma geração que está aqui, corpo presente, mas cabeça está no universo por aí. Isso mesmo. Não temos atenção plena. Então, atenção plena, momento de família, momento do jantar, eu estou aqui. Se entregar para aquele momento. Tá. Isso é importante, né? Isso pode ser adquirido com técnicas de relaxamento, de meditação.
E isso é totalmente importante a gente ter em mente que é possível nos tornarmos pessoas assim, praticarmos isso. Então, o momento do meu estudo da Bíblia, que é o momento da minha meditação, eu vou estar ali naquele momento, atenção plena. Exatamente. Qual é a próxima? O próximo passo é o que chamamos de fluxo, ou no inglês, flow, né? E o que significa? Nós buscarmos atividades que têm um certo grau de dificuldade, mas que nos dá prazer. E isso é importante. Eu vi um psicólogo falando, eu achei muito interessante o termo que ele usou. Você vai surfar no problema. Então, é uma situação que tem um grau de dificuldade, mas aquilo te dá prazer. Você conquista aquilo, você se prepara para aquilo e você supera aquilo. Né? Tá, mas vamos falar em termos práticos. Um aprendizado de uma segunda língua. Por exemplo. Vai trazer dificuldades, vai ter momentos que você vai se sentir incapaz, mas você persiste. Você tem que curtir também. Aquilo te dá prazer. Tá. E, por exemplo, é isso mesmo. E isso é importante para você. Então, isso vai te fazer bem. Então, nós devemos... Quer dizer, não levar as coisas tão a sério. A gente, às vezes, é muito dura. A gente se autocritica o tempo inteiro, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E acaba que isso não é produtivo. Sim, e larga as situações. Não leva até o fim esse aprendizado, por exemplo, né? Acha tão difícil, então, não vou dar conta. Mas nós damos conta. Aprenda a surfar o problema. Nossa, vou emprestar esse termo aí. É muito gostoso de pensar, né? E olha, você se imagina. Sim, a terceira e a última regrinha. É a degustação, né? Aquele indivíduo que degusta os alimentos, aqueles com prazer, tem prazer em degustar. Mas aí nós não falamos só de alimentos, não. Falamos de situações. Deguste, é parecido com o primeiro, né? Deguste o problema, viva intensamente. O problema não. A conquista. Deguste a vida. Viva com intensidade, né? Participe. Muitas vezes a gente empurra as coisas com a barriga, né? A gente passa pelas situações, a gente não se permite analisar, ver onde errou, ver onde acertou, curte onde acertou, corrige onde dá para corrigir. Realmente isso significa degustar. Você definir o que forma o todo. É isso, aproveitar tudo com os seus detalhes. E o dia a dia hoje é tão corrido que nós não fazemos, nós deixamos de viver assim. Né? Nós nos preocupamos já com depois. Tá. Né? Então, são as 3 regrinhas que são muito importantes. muito interessante, para que realmente a gente conquiste a parte que nos cabe da felicidade. Então, ser resiliente, a doutora foi muito feliz aqui, acho que esse tema foi muito bom. Apesar da brevidade, a gente entendeu que realmente nós temos a capacidade que precisa ser treinada e desenvolvida. Exatamente. E quem não consegue dar conta de fazer isso sozinho, doutora? Nesses casos é adequado que se procure um profissional para ajudar, né? Porque existem muitas linhas terapêuticas, como nós conversamos todos esses dias. E não é problema nenhum, não há vergonha nenhuma, não há nenhuma... Lógico que não, porque antigamente a psicologia tratava doenças, né? Ela focava na patologia, nas doenças. Hoje a psicologia está estudando a felicidade. Então, não busque um profissional de psicologia para tratar doenças, para tratar depressão, para tratar ansiedade, mas busque o profissional de psicologia para ser mais feliz, para aprender a ser resiliente, para se fortalecer para as questões da vida. Então, olha que visão diferenciada. Nossa, muito bacana e dá até um bem-estar só de ouvir você falando isso, porque a gente normalmente espera o problema ficar feio para ir procurar um profissional e aí gasta um tempão, um dinheirão para resolver uma coisa que poderia ter sido prevenida com um treinamento profissional de uma pessoa que está preparada para te ajudar a se tornar melhor e mais feliz. Com certeza. A gente vai agora para um rápido intervalo, na volta tem culinária, que será que o Felipe ensina pra gente hoje? Se você não sabe, daqui a pouquinho vai saber, logo depois do intervalo. Começa agora o momento da culinária no Vida e Saúde. Você que já acompanhou a gente durante toda essa semana, o Felipe trouxe receitas aqui da clínica e hoje ele vai trazer uma receita que é campeã de pedidos para comer aqui, para levar para casa, de encomendas. E a gente já passou essa receita aqui, eu tenho um pouco de trauma dela, ainda não realizei ela de novo em casa. É o biscoito campeão. Vou falar por que eu tenho trauma, porque é um biscoito maravilhoso, que a criançada ama. E eu não acertei o ponto das 2 vezes que eu fiz. Mas sabe o que era, né? Eu acho que eu não acertei o ponto do forno.
Então você vai dar a dica aqui, né, Talvez. chefe? Hoje eu vou mostrar passo a passo, vou mostrar tudo bem certinho, eu não vou deixar nenhum tipo de segredo. Você vai vir e vai embora com esse biscoito pronto. Mas mesmo fora de ponto, o biscoito foi todo embora lá em casa, deu certo também, tá? Depois que você acerta, fica difícil parar. Biscoito campeão, por que ele tem esse nome? Porque ele é campeão de saída e campeão de comer também. O pessoal que vem aqui não para de comer esse biscoito, é uma delícia. Eu já imaginei que ele fosse campeão também por causa do valor nutricional. Ele é um biscoito que leva aveia, ele é um biscoito que leva castanha. E pouquinha gordura, não leva ovos. É não leva uma delícia. óleo, uma delícia. Bom, Felipe vai explicar pra gente agora o que vai usar nessa receita do biscoito campeão. Vai lá. Muito bem. De ingredientes eu vou usar uma xícara de aveias em flocos grossos, não tem problema. Vou usar uma xícara de castanhas do Pará, ok? Triturado já no triturador. Vou usar também erva doce, uma colher de sopa. Ou quem quiser usar o orégano, troque pela erva doce e use o orégano. Eu sei que tem muita gente em casa que não gosta da erva doce, então use o orégano, é uma ótima opção. Dos dois jeitos fica muito bom, viu, gente? Vou usar sal marinho, 500 gramas do polvilho azedo. Só azedo? Só azedo, nada de doce. Vou usar água, pelo menos 500 ml de água fervendo. Tá certo, então. Daqui a pouquinho você vai conferir o passo a passo dessa receita para você não errar aí. Agora é hora de conferir o quadro Saúde Espiritual com o pastor e médico Dr. Gustavo Lete. Com você, doutor. Amigos, nós estamos conversando sobre saúde e espiritualidade toda semana, buscando qual é a melhor forma de viver, de desenvolver a nossa parte também mental, espiritual. E hoje eu queria falar sobre um tema que talvez seja um pouco, como dizer assim, obscuro para algumas pessoas, que é a palavra doutrina. Qual é a doutrina de Deus para a nossa saúde? Não desliga o canal, nem muda, dizendo, essa história de doutrina eu não conheço muito bem, eu acho que é uma coisa muito estranha, mas não é assim. Doutrina nada mais é do que um conjunto de textos diversos bíblicos sobre um determinado tema. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a doutrina bíblica do retorno do Senhor Jesus, que é importante, um tema que você pode estudar em tantos outros programas aqui da Novo Tempo, são os versos bíblicos que vão sistematizando essa ideia. Quando nós falamos sobre a doutrina de Deus para a saúde humana, nada mais é do que temas bíblicos, versos bíblicos que vão criando aí qual é a ideia de Deus para a nossa saúde. Primeiro ponto, é importante nós destacarmos que sim, existe uma doutrina bíblica para a saúde. Claro que sim. Por quê? Justamente pelo motivo que nós vamos destacar agora, que está num verso bíblico, de um livrinho bem pequenininho, quase lá no final da Bíblia, que é a terceira carta de João. Não estou falando do Evangelho de João, aquele Evangelho grande, mas sim a terceira João, que está lá no finalzinho, terceira João, o verso 2. No comecinho do verso diz assim, amado, acima de tudo faço votos pela tua prosperidade e saúde. Esse verso continua, mas essa parte inicial é importante. Primeiro, porque Deus coloca no início da doutrina, da ideia bíblica de saúde, o amor. O amor é o motivo. O amor é o motivo pelo que nós queremos que as pessoas vivam mais e vivam melhor ao nosso lado. Você não vai fazer ou deixar de fazer, ou comer alguma coisa, ou deixar de beber ou comer alguma coisa para ganhar pontos com Deus, para ganhar pontinhos no céu. Não, nem para que tenha uma fé melhor que de outras pessoas, nada disso. A doutrina bíblica de saúde começa com uma declaração de amor de Deus para com os seus filhos. E isso daí tem a ver? Claro que tem a ver. Imagine, por exemplo, talvez você que esteja nos vendo nesse momento, tem um filho ou teve um filho, agora ele está grande, ou uma filha, quando ele estava pequenininho, justamente movido pelo amor,
fez com que você buscasse as melhores coisas para os seus filhos. O melhor alimento, a melhor roupa, o melhor ambiente. Foi justamente o amor que motivou você algumas vezes a dizer não para o seu filho. Não coma isso, porque isso daí vai ser errado. Isso daí vai doer, vai te fazer mal, vai criar cáries. O amor o motivou a proteger o seu filho do mal e a fazer com que ele desenvolva coisas melhores. E o amor de Deus por nós também desenvolve uma melhor saúde. Sim, meu amigo, Deus se importa com a sua saúde. Esse é o primeiro e importante ponto de qualquer doutrina sobre saúde. Deus deseja que você viva mais e viva melhor. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, doutor. E agora é hora de culinária aqui no programa. Você já viu que a gente vai fazer o biscoito campeão, é uma delícia, agrada a todo mundo, baixinhos e grandões. Só que é aquela receita simples que você tem que pegar o ponto certinho, senão ela pode ficar mais durinha, mais murchinha. Mas você pode fazer aí e dizer pra gente como é que saiu a sua receita. O fato é que todas as vezes que eu como aqui na clínica é uma delícia. Ele é crocante, ele é saboroso, ele é nutritivo, ele tem aveia, ele tem fibra. Tem a gordura. Tem a gordura do bem, que é da castanha. E flavonoides. Ah, é? Castanha. Olha só, tem que seguir as dicas do chefe. Eu prefiro com orégano. 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 Perfeito. Então, Teru preferiu com orégano, pessoal. A Teru aqui é minha mestre, sempre do meu lado. Eu vou colocar para vocês, então, quer dizer, para Teru, eu vou acrescentar aqui 1 colher de orégano na água ainda para ferver. Ok? Água fervendo não é aquela água que está começando a borbulhar, não, gente. É que a água que já está pulando, fazendo... Já está a 100 graus. Senão eu não consigo dar o ponto no meu biscoito. Além disso, eu coloco também o sal diretamente na água, ok? Então vai 1 colher de sopa aí rasa de sal na água. Depois que ferver, o pessoal que faz em casa o pão de queijo, sabe que a gente coloca para ferver, eu tô falando isso porque é no mesmo ponto. O pão de queijo vai o leite para ferver com óleo, depois você escalda o polvilho. Hoje aqui no caso eu estou usando a água, sal e orégano para que ferver a água, para deixar então aí para escaldar o polvilho, mas deixar ferver mesmo, aí eu escaldo o polvilho depois. Entendi. Então vamos lá, coisas que podem dar errado no biscoito campeão. Água que não está quente é um ponto. É um ponto. Tem que estar fervendo. Tem que estar fervendo. O que mais que pode dar errado? Deixar por muito tempo no forno. Errado, vai ficar duro, você não vai conseguir comer. Você quer aquele biscoito que você morde e é perigoso quebrar aí os dentes, complicado. Outra coisa, polvilho doce no lugar de polvilho azedo. Não dá certo, vai ficar um biscoitinho todo esfarelado. Tá. Então, acho que a gente precisa ficar ligado aí com o que a gente vai usar. Sim, tem que ser um forno, gente, sempre pré-aquecido, bem quente. Você não pode deixar mais que 5 minutos no forno, ok? Tá fervendo, chefe. Tá na hora. Vamos pôr aí, vamos escaldar o polvilho? Fez um chá de orégano aí. Ferveu bastante e vou colocar aqui direto no meu polvilho. Tá pelando. Tá pelando. Vou pegar um papelzinho. Pode desligar? Teru, pode desligar, não tem problema. Muito bem. Vamos lá. Olha só. Assim que eu jogo, Teru, a gente consegue perceber que o meu polvilho, olha, começa a ficar transparente. Esse é o ponto de escaldar o polvilho. Ok? E você vai usar isso de água? Não, vou pôr tudo o restinho também, só para mostrar esse ponto. Entendi. Vamos colocar mais um pouquinho. E aos pouquinhos, tá, gente? Não adianta também a gente colocar toda a água de uma vez só, que aí a gente acaba perdendo o ponto também. Tá. Mas vamos lá, vou mexendo aqui até que ele dê o ponto que eu quero. Vamos pôr o restante. Biscoito campeão é a receita de hoje que você está aprendendo no programa Vida e Saúde. Não deu tempo de anotar todos os ingredientes? É só acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Tem essa e outras receitinhas lá do bem, viu? Tirei uma xícara de aveia e a xícara de castanha do Pará. E agora eu vou continuar aqui. Gente, por que eu estou misturando com a colher e não com a mão? Porque está muito quente.
mas logo eu vou ter que pôr a mão na massa, não tem jeito. E não vai nada Ok? de gordura, né, Felipe? Nada de Só óleo. castanha. Só a castanha. Esse é o segredo dessa receita, ok? Tá quente. Tá bem quente. A gente vai tirar um pedacinho então para mostrar pro pessoal como é que fica. Olha, gente, a nossa receita não pode ficar esfarelada. Ela tem que se unir e formar uma coisa só. Olha, uma massa homogênea. E isso aconteceria com isso aqui se a gente continuasse mexendo. Isso. Dá para colocar, já dá para fazer ela. Se for mexendo assim, a gente já consegue dar. Mas só para o pessoal entender em casa, tem que ficar uma massa assim. Ok? Sempre unida. Tá. Tem massa que ela começa a ficar mais esfarelada. Tá faltando um pouquinho de água. Mais pra farinha, assim. Tá faltando escaldar certinho. Olha, aqui a gente já pode ver, se você vai apertando, ó, ela já vai se unindo. Absorve. Já vai absorvendo e ficando no mesmo ponto. Olha aí que legal. A massa já ficou no ponto que a gente precisava, tá vendo? Olha, ok? Então esse é o ponto do biscoito campeão. Minha massa tá bem quente, bem quente. O que acontece com a massa quando ela esfria? Ela fica dura e eu não consigo mexer mais no biscoito. Então tem que moldar ele quente. Moldar ele quente. Então lá vamos nós. A gente vai pegar o nosso biscoitinho, vai abrir ele assim. Esse biscoitinho é o famoso suja-carro, né? Em toda viagem a gente pega um pouquinho do biscoito de polvilho. Ah, mas esse vale a pena, porque esse a gente sabe que... Olha, nem tem gordura, gente, é a gordura da castanha. E que delícia que é. Ah, em casa todo mundo ama. Toda vez que eu venho gravar Vida e Saúde, o Luiz pede, mãe, você encomenda o biscoito campeão pra mim? E eu tenho que levar um pacotinho pra ele. Beijão pra ele, né? Um abração aí Beijão, pro Luiz, Luiz, eu tô tá morrendo em de casa. saudade. Olha, aí está o nosso biscoitinho. A gente vai levar agora para a forma. A forma não precisa estar untada, ok? E você vai levar sempre no forno por 5 minutos apenas, de 3 a 5 minutos, no forno de 210 a 220 graus. Como é que vocês fazem aqui pra fazer em tão grande quantidade? Porque aqui faz bastante. É tudo manual, Peru. É tudo Faz artístico, rapidinho, faz a gente pouco, faz na pouco a mão. pouco. A gente faz várias cobrinhas Tironas. dessas tironas, assim, bem grandes. Vai na forma, corta na forma antes de assar, espera assar e aí vai fazendo em quantidade. Então, mas depois que tá nesse formato, não tem problema ele esfriar. Não tem problema em esfriar. O problema é moldar. Moldar ele antes de esfriar. O restante você pode assar sem problemas com ele frio. E se fizer ele muito grosso, também vai ficar ruim de comer, vai ficar muito duro. A grossura não tem muito a ver com a dureza, mas ele vai ficar um pouco diferente. Tem gente que gosta de comer ele assim, por exemplo, olha. Dá Redondinha certo? dá certo. Só que lembre-se, tem que ficar pouco tempo no forno. Forno Esse parece bem que até quente. ficou melhor, assim, o formatinho. O formatinho. E o que acontece muitas vezes, Teru? Tem que ser os 5 minutos, a gente tem que abrir e esperar o polvilho secar. Se a gente deixa lá no forno por muito mais tempo, ele endurece. E se a gente deixa pouco tempo, ele fica muito mole. Então vamos de novo. Vai colocar no forno bem quente. Bem quente, 220, 230 o máximo graus. que meu forno aguentar. Perfeito. Aí vou deixar ele por quantos minutos? De 3 a 5 minutos. Aí ele vai dar uma pufadinha, assim, ele fica... Isso. Abra e verifica ele se ele está no ponto. Se ele estiver ainda muito murchinho, abre a porta do seu forno, deixa ela entreaberta e deixa ele terminar de assar. Porque olha só, ele dá essa crescida, tanto que ele até rasga. Vamos explicar isso aqui bem, porque olha a diferença. O Felipe preparou esse aqui, ele tá pequenininho. Ele vai crescer e vai ficar gordinho assim. Ah, sim. Quando ele chegou nesse ponto, eu vou diminuir o forno pra quanto? Pode desligar. Desliga? Pode desligar. E aí ele vai terminar de assar sozinho. Sozinho. Ó, ele não tá moreno, ele não tá dourado, ele não tá nada, mas ele tá assado. Ó o barulhinho que ele vai fazer, ó. Esse aqui já ficou um pouquinho na luz, mas ele faz creque aqui e ele fica firminho, tá bom? Ó, aí vai deixar assar então só no bafinho que sobrou lá. Quanto tempo de forno daí? No bafinho? É. Aí você vai sempre verificando ele e Se tirar tá durinho. se tiver durinho ou se tiver crocante. Ou ele fica durinho depois, quando esfria? Quando esfria, ele tem a tendência a enrijecer mais. Tá. Então, por isso que o ideal é você ficar sempre ali dando uma checada se ele tá no ponto, se ele não está. Esse eu vou comer só de graça, porque eu já sei o sabor disso aqui. Já sei que é gostoso, nutritivo. E já sei o que ele vai causar aí na sua casa também. Faz essa receita, conta pra gente como é que foi, se deu certo já na primeira, se teve que fazer 2 vezes, não conseguiu o ponto do Felipe. Não tem problema. Eu vou tentar fazer em casa de novo e vou te dizer se foi legal ou não. Tá bom?
Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede. Essa semana foi muito boa, muito proveitosa. Se você não conseguiu assistir um dos nossos programas, acesse o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Mas a gente vai estar aqui semana que vem com muito mais para você. Um abraço, bom fim de semana e até lá. Tchau!